Se você navegou na internet nos últimos anos, deve ter visto esta tirinha do Cebolinha e das Mônicas que aparentemente não faz sentido. Os comentários de várias pessoas na internet autorizam a conclusão de que, para várias pessoas, esta tirinha não faz sentido. Neste vídeo, você vai conhecer uma análise desta tirinha que vai te ajudar a entender o que está acontecendo e qual é o sentido. Primeiro, vamos fazer uma leitura da tirinha para o benefício de quem não conhece ou não se lembra. Esta tirinha, que ao meu melhor conhecimento é apócrifa, é formada de 2 quadrinhos. O primeiro quadrinho mostra o que parece ser o Cebolinha e o que parecem ser 2 Mônicas. O personagem que parece ser o Cebolinha pergunta: Cebolinha, quem é essa? E uma das Mônicas responde: é a minha irmã gêmea. No segundo quadrinho, vemos apenas as 2 Mônicas e Cebolinha está fora da cena. Uma das Mônicas diz: enganamo ele direitinho, kkkjjk. Nesse momento, você se pergunta: o que é isso? E eu vou te responder. Estamos na segunda parte do vídeo, na qual vou expor alguns pressupostos. O primeiro deles é que o aparente Cebolinha sai de cena no segundo quadrinho. Ele não se transformou em Mônica, ele simplesmente foi embora. O segundo pressuposto tem a ver com as Mônicas. Eu entendo que a Mônica que segura o Sansão e fala no primeiro quadrinho é a mesma Mônica que segura o Sansão e fala no segundo quadrinho. Embora a ilustração esteja espelhada, trata-se da mesma pose. Já a Mônica de perna dobrada para trás no primeiro quadrinho é a mesma Mônica de perna dobrada para trás no segundo quadrinho, desta vez tirando uma máscara de Mônica e exibindo sua verdadeira face de Mônica. Esta Mônica não fala, ao contrário da outra Mônica, que fala em ambos os quadrinhos. Agora que lemos a tirinha e exibimos nossos pressupostos, podemos testar as hipóteses. Vamos testar as hipóteses de quem é quem, ou seja, quais são os personagens que estão na história, porque essa é a chave para compreender o que aconteceu. A primeira hipótese, a mais óbvia e a mais imediatamente descartável, é que o primeiro personagem é o Cebolinha. Essa hipótese é falsa. O Cebolinha não diria: Cebolinha, quem é essa? Até existem pessoas famosas que falam de si na terceira pessoa, mas não no vocativo, quer dizer, o Silvio Santos e o Pelé podem falar a respeito do Silvio Santos e do Pelé, mas eles não chamam o Silvio Santos e o Pelé. Portanto, o personagem vestido de Cebolinha não é o Cebolinha. Ainda falando em Cebolinha, há na internet quem palpite que a personagem que diz é a minha irmã gêmea e enganamo ele direitinho, kkkjjk, seja na verdade o Cebolinha disfarçado de Mônica. Quem pensa isso é burro. Todo mundo sabe que o Cebolinha jamais diria é a minha irmã gêmea e enganamo ele direitinho, kkkjjk, porque o Cebolinha troca os R's pelos L's. Ele poderia dizer é a minha irmã gêmea e enganamo ele de leitinho, kkkjjk, mas não é o caso. Finalmente poderíamos supor que o Cebolinha é na verdade a Mônica que tira a máscara no final. É a hipótese de um autor sacana, que na verdade quem criou essa tirinha quis fazer os outros de trouxa na internet. Há quem inclusive seja da opinião de que quando uma das Mônicas diz enganamo ele direitinho, kkkjjk, ela esteja se referindo na verdade ao leitor da tirinha, ou seja, a nós trouxas no sentido não Harry Potter da palavra. Se isso for verdade, toda leitura dessa tirinha é possível, inclusive a de que, por exemplo, Cebolinha se transforma em Mônica, ou a de que Cebolinha aprendeu a falar certo, etc, etc. Eu argumento que a Mônica que tira a máscara de Mônica revelando o rosto de Mônica é a verdadeira Mônica, já que não há outros personagens tirando máscara nessa tirinha de 2 quadrinhos. De onde vêm minhas 2 certezas sobre essa tirinha. Esta Mônica é a verdadeira Mônica e ponto final, e o Cebolinha não participa desta história e ponto final. O Cebolinha não pode ser a pessoa vestida de Cebolinha, porque o Cebolinha não se chamaria a si próprio. O Cebolinha não pode ser a Mônica que fala, porque ela fala 2 palavras com R. E o Cebolinha não pode ser a Mônica que tira a máscara, porque essa é a verdadeira Mônica. Precisamos identificar então os 2 personagens restantes. As histórias de Maurício de Souza têm centenas de personagens, mas como esta é uma tirinha de 2 quadrinhos com personagens icônicos, o caminho mais provável é apostar no Fab Four brasileiro, o Quarteto do Limoeiro, que nos deixa com Cascão e Magali.
Cascão é o mais frequente parceiro dos planos infalíveis do Cebolinha. Em muitas ocasiões, os planos são executados apenas com a dupla, sem a ajuda de outros meninos. É perfeitamente plausível que Cascão tenha se disfarçado de Cebolinha para uma espécie de plano. Mais do que isso, para esse plano, o Cebolinha iria se disfarçar de Mônica. Podemos ver como essa hipótese é coerente com as imagens. Cascão, disfarçado de Cebolinha, está vendo duas Mônicas. E ele pergunta, ao ver duas Mônicas, o seguinte: Cebolinha, quem é essa? Cascão pergunta isso porque estava esperando ver Cebolinha disfarçado de Mônica, ou dito de outra forma, ao ver duas Mônicas, esperava que uma delas fosse o Cebolinha. A pessoa que responde ao Cascão diz: é a minha irmã gêmea, e Cascão sai de cena imediatamente. Por quê? Ao ouvir a resposta, Cascão sabe imediatamente que a pessoa que responde não é o Cebolinha, porque Cascão também sabe que Cebolinha troca os R's pelos L's. Cascão entende imediatamente que a segurança operacional do plano infalível está comprometida, porque naquele momento da operação ele ainda não esperava ver duas Mônicas, mas apenas uma, o Cebolinha disfarçado. E quem é a cúmplice da Mônica? A resposta mais óbvia é a Magali. É a Magali quem responde: é minha irmã gêmea, e enganamos ele direitinho, kkkjjk. Para adicionar credibilidade a esta hipótese, note que Magali é quem segura o Sansão em ambas as tirinhas, o Sansão sendo uma isca para os garotos. A verdadeira Mônica tem super força e não precisa do Sansão para espancar os amiguinhos. Por isso, caso a suposta Mônica, na verdade Magali, fosse alvo de alguma espécie de artimanha, a verdadeira Mônica, que está usando máscara de Mônica, poderia resgatar a amiga. E por quê? A verdadeira Mônica está usando uma máscara de Mônica? Eu não sei.